Bom dia! Hoje é domingo, dia 12 de janeiro. Vamos verificar se está bom o som. Aham, parece que sim. Menos de um minuto para começar oficialmente a live do livro de hoje. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Vamos falar sobre mentes ansiosas. Pontualmente 10 horas, então bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, mames. Vamos falar hoje sobre Mentes Ansiosas, da queridíssima Ana Beatriz Barbosa Silva. É uma autora que eu gosto bastante, acho que ela é extremamente didática. Bom dia, meu amor. E acho que ela é uma profissional incrível. Causa bastante polêmica, eu sei, mas eu me afinizo com a forma dela se expressar e aprendo muito com a Ana Beatriz Barbosa Silva, né? Não sei se o pessoal conhece ela, é referência nacional e internacional em transtornos mentais. Tem muitas obras publicadas relacionadas ao processo de saúde mental. Dedicou uma parte da sua vida a esses estudos e a transformar vidas para trazer qualidade de vida, uma vida tranquila, uma vida comum, ou uma vida melhor para as pessoas que sofrem de alguma patologia, algum transtorno relacionado a qualquer processo da saúde mental, tá? Então, assim, estamos em janeiro branco, né? Aproveitando o ensejo, início de ano, início de jornada, o que a gente puder contribuir para cada um de nós, para cada um de vocês, fazer um ano de 2025 ainda melhor, e estaremos aqui para tentar contribuir. Seja um pouquinho, o mínimo, já está valendo. Esse livro aqui não é livro de cabeceira, porque ele é muito extenso e muito intenso, muito profundo, tá? Então, eu indico, gostaria que vocês saíssem da live motivados a adquirir, quem já tem, a realmente ler esse livro, porque ela traz muitos exemplos, ela é muito didática, ela aprofunda muito todos os assuntos, e não só a ansiedade e o medo em si, mas tudo que se relaciona com isso. E está diretamente ligado à nossa forma de se manifestar, à nossa forma de viver. Então, tem muitas dicas preciosas, importantes, para ajudar realmente a gente a pensar diferente, a ressignificar algum contexto, a olhar para nós mesmos e para os outros de modo diferente, ter uma visão aí mais compreensiva, mais otimista e partir para a ação também, né? Então a gente nada acontece se a gente só querer, só planejar e só desejar um mundo melhor. A gente tem que fazer, a gente tem que ser parte do processo, a gente tem que fazer parte da mudança, como eu gosto de dizer, seja você, né? A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Bom dia, Alexandra, seja bem-vinda, tá? Então, eu já li esse livro, acho que para a live agora foi a terceira ou quarta releitura. E de tempos em tempos vale a pena ali dar uma pesquisada. Ela traz inclusive alguns estudos científicos, ela faz algumas relações com outras patologias, não só as relacionadas à ansiedade e estilo de vida, então processos relacionados à alimentação, exercício físico, check-up, né, um padrão seja a cada 6 meses, uma vez por ano. Então, ela traz também essas dicas de tipos de terapia, terapia integrativa, própria psicologia, medicina, enfim, um arcabouço ali de opções para a gente não ter desculpa para não fazer diferente, para não ressignificar a nossa vida, o nosso contexto e a forma com a qual a gente se manifesta. Óbvio, pensando sempre em qualidade de vida, a gente viver melhor, viver mais feliz, viver mais leve, ainda que os desafios não deixarão de acontecer. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Então, assim, é um livro extenso, então uma live extensa também, só que a gente, né, tenta respeitar o tempo de uma hora. A semana passada eu
atrasei aí 5 minutos, pode ser que hoje dê uns 5 minutinhos também, mas eu vou tentar engatar primeiro aqui e fazer com que tudo que eu preparei de informação para vocês, lembrando que é o meu viés, do que no meu momento de vida eu acho que é o mais importante, o que pode contribuir mais com um público maior que acessa a gente, a live via a rede social, as mídias sociais, o próprio Instagram, e o principal é ajudar a incentivar vocês na leitura, tá bom? Bom dia, Lili, seja bem-vinda. Então, eu vou começar citando uma frase da Ana. Vocês vão ver pela linguagem que quase tudo aqui é fala da Ana, não é a minha forma de se expressar, ainda que a cada a cada informação que eu traga, inevitavelmente vou estar dando meus palpites aqui, às vezes meus exemplos, e deixo aberto para vocês também que quiserem contribuir, tá bom? A gente tem acesso aqui ao chat, pode mandar pergunta, pode trazer algum exemplo, pode dar a sua opinião, que vocês serão sempre muito bem-vindos. A Ana começa assim, então. Vivenciar o medo e sentir-se ansioso são partes da experiência humana, faz parte da nossa natureza. Porém, em excesso, o medo pode se tornar um sentimento paralisante que gera diversos transtornos. Níveis elevados de estresse, dificuldades para dormir, ataques de pânico e batimentos cardíacos acelerados são alguns dos muitos sintomas que atingem pacientes com ansiedade debilitante. E vai ter um momento que a gente vai falar dos tipos de transtornos mais relacionados, os mais comuns, né? São 7 relacionados à ansiedade, e aí tem ali algumas sintomáticas, alguns sintomas, e a gente percebe assim que ainda que tenha uma caracterização em cada um deles, eles são muito semelhantes e podem se misturar. Às vezes uma taquicardia pode ser sintoma de 3, 4, 5, até dos 7 mais comuns, né? Transtornos mais comuns, além de outros que existem que a gente não vai abordar aqui. Nessa obra, então, a autora aborda as diferentes manifestações da ansiedade e apresenta as consequências psicossomáticas para indivíduos que sofrem deste mal. E aí eu amplio, não são só as consequências psicossomáticas, são as consequências sociais, são as consequências individuais para a própria pessoa, porque quem mais sofre, claro, é o doente, né? É a pessoa que sofre dos transtornos, e óbvio que tem um reflexo no seu meio de convivência, nas suas relações, que muitas vezes acaba descontando, acaba prejudicando as pessoas com as quais ele ou ela, a pessoa, convive, sem deixar chance para as pessoas entenderem o que está se passando, o que está acontecendo com ela, porque tem muitos transtornos onde a pessoa não tem coragem, não consegue se expor e falar o que realmente está acontecendo. Há uma dificuldade de buscar ajuda profissional, então a ideia aí, até entrando na campanha do Janeiro Branco, é até a gente incentivar, motivar que a ajuda profissional ela é sempre muito bem-vinda, tá? A gente não precisa criar dependência, mas uma interdependência para viver melhor, com uma qualidade de vida cada vez melhor, se for necessário, é indicado, e eu, aí dando a minha opinião, sou super favorável a qualquer tipo de ajuda profissional que seja para te fazer melhor, e principalmente quando tem uma patologia relacionada, para que você seja melhor tratado, né? Para que você tenha o resultado mais rápido, mais assertivo. O próximo livro, a gente vai falar um pouquinho de assertividade, né, da semana que vem. Então, para que você consiga realmente ter uma qualidade de vida como padrão, né, e não os altos e baixos como padrão na sua vida. Desde problemas físicos, como distúrbios do sono, distúrbios digestivos e doenças cardíacas, até complicações químicas e psicológicas, bioquímicas e psicológicas, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno do pânico. Então, a ansiedade, ela está presente em função do próprio medo em quase tudo, em quase todas as manifestações não normais da nossa existência, tá? Preciso a gente ficar atento sobre isso. Ana Beatriz Barbosa também oferece novas possibilidades de compreender e superar as mazelas causadas por estes sentimentos tão comuns e tão danosos.
A ponto, gente, da gente achar que é normal, que é comum, né? A gente tem picos de aceleração cardíaca, né? Taquicardia, com muita frequência, a gente acha que isso é comum. Não é. Se há uma arritmia no seu coração, fique atento e procure ajuda profissional, vá fazer um check-up, vá fazer um exame, que algo deve estar disfuncional, não deve estar funcionando adequadamente, porque não é normal ataque cardíaco, arritmia cardíaca o tempo todo. E aí, seguindo esse exemplo, para vários outros sintomas, várias outras sensações que você possa perceber diferente da sua manifestação normal ou padrão ou com a qual você está acostumado. Viver no presente com o aprendizado do passado e não com a cabeça no futuro talvez seja o jeito mais eficaz de ser inteiro e manter os níveis de ansiedade produtivos e necessários sem que nos façam mal ou nos castiguem a ponto de tornar o cotidiano algo tão penoso, tão difícil e tão prejudicial, né? E aí a Ana, ela divide o livro, são 18 capítulos, a gente não vai seguir essa sequência, porque senão eu não ia conseguir trazer pelo menos um resumo, né, uma visão geral do livro para vocês em função do tempo, do nosso horário, mas ele é extremamente didático, então ela vai não crescendo, ela vai fazendo encadeamento de ideias, ela às vezes parece que está falando a mesma coisa, porque, por exemplo, o distúrbio do sono. O sono ele é prejudicial em vários contextos, ou a falta do sono adequado. Então, ela traz na explicação de cada um dos transtornos, de cada uma das dificuldades, ela aborda diferente a problemática dos distúrbios do sono. Então, e isso é bom porque vai reforçando a nossa compreensão, o nosso entendimento relacionado àquela característica, àquela variável em si, tá? E aí, trazendo aí desde o início, né, ela fala da ansiedade do ser. Então, a ansiedade em si, o medo é inerente ao ser humano, né, faz parte da nossa natureza, mas não pode ser a ponto de nos prejudicar. O medo e a ansiedade não matam por si sós. É preciso tempo considerável de ansiedade constante e elevada para que o nosso organismo realmente adoeça de modo irreversível. Com conhecimento, vontade, disciplina, nas doses certas, viver menos ansioso é absolutamente possível e muito gratificante. Então a gente não nasce assim, ninguém nasce ansioso ou super ansioso ou com transtornos de ansiedade, tá? A gente vai construindo isso ao longo do tempo e é possível a gente desconstruir isso também. Essa é a boa notícia, né? Então, leia o livro na íntegra porque vale a pena você entender como funcionam esses condicionamentos e essa construção para a gente poder parar ou desconstruir se você já está com uma ansiedade exacerbada para você viver melhor e com mais tranquilidade. Medo e ansiedade são faces da mesma moeda no complexo mecanismo de sobrevivência e autoproteção da espécie humana. Sentir medo e ansiedade é cada vez mais normal. É algo previsto e necessário para a nossa existência. Então, como eu disse, faz parte da nossa natureza, né? O que a gente precisa é aprender a lidar com isso e principalmente a dosificar isso, né? Dosificar esse sentimento, essas variáveis, essas manifestações na nossa natureza, na nossa essência. Os nossos pensamentos e as nossas ações sofrem grande influência do que se reconhece como adequado e produtivo para alcançar o sucesso em um determinado grupo social. Então, sim, a nossa mesologia pode ajudar ou atrapalhar esse desenvolvimento da nossa característica mais ansiosa. Na sociedade em que a economia de mercado dita os valores do indivíduo, dos indivíduos, o senso comum prioriza ter no momento de estabelecer as suas regras e valores. E isso vem sendo uma problemática cada vez maior, tá? Cada vez maior. Não é o foco da live, mas a gente vai falar porque isso influencia no processo da ansiedade. Em uma sociedade pautada pelo ter, pela posse de coisas materiais, pelo egoísmo e pela falta de altruísmo social e afetivo, crianças desenvolvem níveis mais elevados de ansiedade. Então, a gente está desenvolvendo essa característica, essa personalidade ansiosa cada vez mais cedo. E isso é um problema social também.
Boa parte dessa ansiedade é nutrida pelas expectativas culturais que os adultos lhes transmitem, tá? Os adultos é que transferem essa ansiedade para as crianças. Pais julgam saber o que é melhor para os seus filhos e se dispõem a recompensá-los, muitas vezes oferecendo presentes caros ou mesmo que não seja tão caro em relação ao valor que se paga, mas essa condição, esse condicionamento de tudo ser à base de troca, do ganhar, do ter, nem sempre é a melhor opção na educação do filho ou da criança, tá? Ela condiciona que tudo aquilo que ela faz de positivo ou uma ação satisfatória, ela vai ter um ganho material. E isso às vezes não, certamente vai prejudicar, porque a vida não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Tem ações ou resultados de ações positivas que a gente teoricamente não ganha, não tem uma contrapartida material, principalmente nessa vibe aí de ser o mais caro, o melhor, o que chama mais atenção, ou o que faz parte do contexto social dos amiguinhos, da escola, a exemplo de celulares caros, dentre outras características, tá? Poucos pais sabem realmente quem são seus filhos e por isso mesmo acabam por conduzi-los por caminhos tortuosos no que diz respeito à formação da sua verdadeira autoestima. E aí começa, né, o jeito Ana de ser, o jeito Ana Beatriz Barbosa de ser, de falar algumas verdades que muitas vezes a gente não quer aceitar, não quer reconhecer como sendo verdadeira, tá? E é claro que a gente não vai generalizar como 100%, mas em função dos estudos e das manifestações, é, a tendência é com que essas manifestações, essa relação de pais e filhos, né, de chefes e subordinados, elas realmente sejam verdadeiras em função dos resultados e daquilo que a gente acha. E realmente, às vezes, a intenção ela é positiva, a gente quer o melhor. Duvido que um pai e uma mãe queira o pior para os seus filhos, né? Mas às vezes essa falta de relação humana, de realmente conhecer, de entender as expectativas, às vezes até de ensinar, de retribuir, acaba fazendo com que aquilo que você pensa ser o melhor provavelmente não seja, porque não é aquilo que o outro precisa. O melhor para o outro é aquilo que ele precisa, né? Nem sempre é aquilo que ele quer e muitas vezes não é o que você acha que deve ser. A autoestima tem a ver com o ser e não com o ter. Apenas o equilíbrio entre o ser e o fazer em um indivíduo possibilitará que ele tenha uma autoestima verdadeira e uma profissão que de fato o faça feliz, seguro e produtivo. Tem uma parte do livro que a Ana traz muito essa relação profissional no ambiente de trabalho, traz alguns exemplos, algumas características e eu não aprofundei isso aqui, tá bom? Mas vale a pena ler no livro, principalmente se você tem conflitos no trabalho com uma certa frequência, se você tem dificuldades de lidar com a sua liderança, com o seu chefe, ou o contrário, com os seus subordinados, com os seus pares, vale a pena aprofundar, tá? Não vou trazer essa parte mais profissional, ainda que eu dê uma citada aqui em alguns contextos. Os seres humanos nunca tiveram tanto acesso a bens materiais quanto hoje. Nunca houve tantas pessoas insatisfeitas, ansiosas e compulsivas por comidas, compras, drogas, jogos, sexo, redes sociais, internet, dentre outros fatores. A cultura consumista e de individualista, o que é pior, está tão enraizado no nosso comportamento diário que, na maioria das vezes, não percebemos o quanto vivemos sob a ditadura do ter e o quanto que isso gera de estresse ao normalizar o nosso comportamento que não é o padrão, ou que não deveria ser o padrão. O simples ser é desestimulado de todas as maneiras, pois não demanda consumo e muito menos gera lucro. Uma pessoa em paz com a sua aparência, profissão, os seus afetos e valores éticos não necessita consumir de modo abusivo cosméticos, cirurgias plásticas, relações afetivas, carros, sexo, objetos de grife ou qualquer outra coisa para validar a sua autoestima ou mesmo se mostrar importante para os demais. A epidemia das redes sociais reproduz de forma mais explícita
os valores que norteiam os indivíduos na sociedade real. É preciso, então, motivar as pessoas a encontrarem uma forma mais harmônica, mais salutar e produtiva de usufruir e vivenciar as coisas que de fato as fazem felizes, mesmo que tais experiências não gerem curtidas nem produzam um status especial diante dos valores sociais vigentes. Bom dia, Fred, seja bem-vindo. Podemos usufruir do conforto e do bem-estar que os avanços tecnológicos nos trouxeram, mas para isso temos que ter muita consciência, coragem e determinação. Consciência para buscarmos dentro de nós mesmos aquilo que temos de melhor, todos temos. Coragem para utilizar isso no exercício profissional diário e determinação para seguir essa caminhada até o fim, mesmo sem saber como ou quando ela acontecerá. E aí eu lembro de vários autores que falam que o mais importante é o processo, e realmente é, né? O resultado ele é só consequência de um processo bem feito, bem delineado, com ações mais positivas. Ser fiel à nossa essência, sem necessidades materiais para validar a nossa autoestima, não elimina os nossos medos e as ansiedades inerentes à vida humana, mas com certeza torna a caminhada menos dolorosa e é uma ferramenta valiosa de conhecimento. E aí ela começa a trazer, já entrando nos capítulos, sobre a ansiedade nas relações afetivas. Fomos programados para estabelecer relações conectivas com o outro, ou seja, nascemos para nos conectar. E essas conexões possuem o poder de esculpir nossas vivências e também a nossa biologia cerebral. Nossas relações interpessoais mais íntimas e intensas são capazes de moldar o nosso comportamento. E aí vem a influência da nossa mesologia. E também, aqui eu indico, motivo a lerem o livro, porque ela faz uma análise profunda em relação a como o nosso cérebro funciona, que eu não vou poder explorar aqui, não trouxe para a gente explorar aqui, tá? A parte de cognição mesmo, ela traz ali a questão dos hormônios, das sinapses, dos nossos neurônios, né? Da nossa rede, enfim, todo um funcionamento cerebral que influencia e pode ajudar ou não nesse comportamento mais ou menos ansioso. Vale a pena vocês lerem no livro para entender melhor como que isso funciona, tá? As nossas relações afetivas interferem muito em nossas reações de estresse, medo e ansiedade. O amor é um instrumento capaz de conectar o que há de mais profundo entre um ser e outro. O amor verdadeiro guarda em si um caráter construtivo e tem a capacidade de despertar o que há de melhor em nós e expandi-lo aos demais, tá? Então, tem aí todo esse processo de como a gente quer refletir, né, nas nossas relações, e mesmo que a gente não saiba, não compreenda ou não estejamos lúcidos para como isso realmente funciona, é a forma com que a gente se manifesta que reflete nas nossas relações. Então, querendo ou não, compreendendo ou não, esse resultado ele acontece. Vale a pena a gente começar a dar mais atenção para isso. Existe o falso amor ou o amor possessivo que priva a liberdade pessoal e provoca ainda mais estresse, ansiedade e angústia, pois age por meio da manipulação, do controle, da humilhação e da violência verbal ou física, tratando-se então de um sentimento disfuncional, conhecido como amor venenoso, amor sofrido, dentre outras formas de serem relatadas, faladas dentro dos próprios estudos e outros autores, tá? É o amor tóxico que tá em voga hoje em dia, né? As relações afetivas mais importantes e com maior potencial de causar sofrimento são as de cunho afetivo e romântico e as de cunho familiar, sobretudo entre pais e filhos. Então, a relação entre marido e mulher, namorado e namorada, e a relação entre pais e filhos. São essas relações mais íntimas que a gente fala, né? Estudos mais recentes sobre o amor distinguem 3 grandes sistemas neurais no território cerebral: o do apego, o do cuidado e o do sexo. O apego nos leva a procurar pessoas com quem possamos contar em situações de perigo, prontas a nos socorrer quando precisamos de ajuda. O cuidado corresponde pelo impulso que temos de cuidar de alguém, em especial das pessoas com quem nos importamos e mais nos preocupamos.
O sexo, além de ser muito bom, é responsável pelo início de todo o processo amoroso interpessoal. Então, são esses três grandes sistemas neurais, né, lá no nosso cérebro, no território cerebral, que são distintos aí, pelo qual o amor em si, né, distingue e se manifesta. Quando há apego, sentimento de cuidado e atração sexual, podemos afirmar que vivemos um romance completo, o conhecido amor romântico. Se considerarmos que os circuitos neurais subjacentes ao apego, cuidado e sexo são neurobiologicamente independentes e envolvem caminhos neurais e neurotransmissores diversos, entenderemos que é muito difícil que esses três aspectos aconteçam de modo simultâneo por longos períodos de tempo. E aí entra a maior complexidade desse processo. A utopia do amor romântico tem se mostrado uma usina generosa de crises nas relações amorosas. As frustrações amorosas têm impactos expressivos, inclusive, na vida profissional das pessoas. Os maiores desencadeadores de padecimentos mentais são os desgastes causados por relacionamentos afetivos estressantes e prejudiciais. O trabalho e a vida afetiva são os dois sustentáculos do indivíduo moderno. Quando um deles falha, os níveis de estresse tendem a se elevar e, dependendo da duração e da intensidade, pode levar ao adoecimento mental e físico, inclusive. Precisamos entender que as relações de amor podem e devem ser duradouras. Para isso, o amor deve ser trabalhado e cuidado. O primeiro passo é compreender que amadurecer implica abrir mão de expectativas falsas e infantis. Aquela história de príncipe encantado, mulher maravilha e tampa da panela não existe, né? É fazer o que pode ser feito sem nos distanciar da nossa essência. Para que o amor sobreviva e siga o seu destino transformador, devemos exercê-lo sobre alicerces reais de amizade, companheirismo e cumplicidade. Apenas o amor irá contribuir para o nosso equilíbrio físico e mental. O amor verdadeiro é o que há de melhor em nós. Ser bons pais é tarefa difícil, pois os filhos não vêm com manual de uso e conservações. E criá-los requer muito amor, muita dedicação e um tanto de coragem para fazer o que deve ser feito. O problema é que o vínculo afetivo entre pais e filhos, na maioria das vezes, os impede de ver e agir da maneira correta. Os pais vivem antecipando o futuro dos seus filhos e isso por si só já é um grande gerador de ansiedade. Pais vivem de expectativas futuras sobre seus filhos enquanto eles querem viver o aqui e o agora com intensidade. Nesse descompasso de pensamentos, sentimentos e emoções, muitos pais se perdem em meio a expectativas e frustrações e acabam por vivenciar os seus papéis de maneira disfuncional e prejudicial para eles mesmos e, consequentemente, também para os seus filhos. É nessa ciranda que amadurecemos, e a beleza de fazer parte desse contexto deve ser considerada com o coração alegre, a alma em paz e a consciência tranquila de quem dá o seu melhor a cada passo trêmulo dessa caminhada que nunca tem fim. E aí a gente entra no processo, né, da condição do sono que eu falei. Ela fala em vários contextos, mas tem um capítulo específico do sono, tamanha a importância dele para a nossa manifestação de modo geral e eu diria para a nossa saúde mais ampla, mais completa, não só do corpo em si, mas da saúde mental também, tá? E aí ela traz então a ansiedade dos insones, né? O que fazer para melhorar o sono? Contextualizando então, dormir mal ou de forma insuficiente gera uma sobrecarga para o nosso sistema, o que naturalmente se traduz em estresse. O sono é um fator fundamental para o nosso equilíbrio interno e para a nossa saúde física e mental. Sem um sono de qualidade, qualquer indivíduo, mais cedo ou mais tarde, irá literalmente pifar, pois o sono representa um dos principais alicerces do corpo, ao lado da alimentação, da hidratação e da eliminação de resíduos. O sono oferece repouso tanto para a mente
como para o corpo. Dormir mal ou de forma insuficiente gera uma sobrecarga para o nosso sistema, como ela já falou. Ela cita essa frase assim, quase que no livro todo. E para a pessoa ansiosa, além do cansaço, uma noite mal dormida só exacerba a própria ansiedade. Por outro lado, a ansiedade é uma das grandes responsáveis por dificultar a indução do sono, bem como a sua manutenção. Pessoas com níveis elevados de ansiedade dormem em estado de alerta. Então, é quase que um círculo vicioso ali. A gente precisa atuar, tá? Se você perceber, conhecer alguém que está com esse processo da ansiedade em voga, primeira coisa a enxergar, olhar, é tentar dar qualidade do sono dela, né? Ou verificar como é que está o sono dela e provavelmente ela deve estar dormindo mal, dormindo pouco, para a gente começar aí o tratamento, né, ou a solução a partir da questão do sono, que já vai aliviar muitos sintomas, tá? Pessoas com altos níveis de ansiedade e medo têm muita dificuldade de adormecer por não conseguirem relaxar ou por serem bombardeadas por uma chuva de pensamentos. Ela não consegue parar, não consegue equilibrar ali, dar o comando mental para acalmar, conseguir relaxar e dormir bem. A higiene do sono é uma das técnicas para melhorar a qualidade do sono e trata-se de recomendações para limpar fatores que podem interferir no sono, rotina, ambiente, conforto, alimentação, mente, corpo, e que são diferentes para cada tipo de pessoa, pois algo que é estressante para um pode ser extremamente relaxante para o outro. Então a gente tem que entender esse processo da individualidade de cada um, tá? Por isso que muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, um acompanhamento profissional é extremamente importante. E aí, no livro, para cada um desses fatores, rotina, ambiente, conforto, alimentação, mente, corpo, ela vai trazendo sintomas terapêuticas e aprofundando nos exemplos para a gente se reconhecer em cada um de cada contexto. A rotina nada mais é do que tudo aquilo que se repete por um período mínimo. E indivíduos que sofrem de ansiedade e insônia com frequência não têm horários fixos para os seus afazeres diários, o que confunde o seu relógio interno, inclusive o cérebro. O cérebro está acostumado, ele funciona com padrões. Se você não tem uma rotina, não tem um padrão, você deixa o seu próprio cérebro confuso. Não dormir de forma apropriada é um dos agravantes da ansiedade, sendo necessário regularizar o sono para o seu tratamento adequado. No livro, a autora traz muitos exemplos e orientações para cada uma das variáveis da higiene do sono, que vale a pena ler para melhorarmos a qualidade do nosso sono, tá? Eu diria até para quem não tem ou não está ainda, né, nesse padrão de ansiedade, ler para melhorar a qualidade do sono é sempre muito bem-vindo. Nosso corpo se nutre de estímulos o tempo todo, que se refletem em adaptações internas. Dessa maneira, determinado som, um carinho, certa imagem ou um cheiro geram impulsos sensoriais que abastecem o nosso corpo e o nosso cérebro com estímulos que podem trazer efeitos relaxantes ou estressantes. E aí eu pergunto, né? Como que você tá, com o que você está se estimulando, né? Com fatores que levam a efeitos mais relaxantes ou mais estressantes. Alterações no sono são comuns entre pessoas ansiosas e, quando presentes e não tratados de forma adequada, representam um fator agravante. Aí vem a pergunta: você tem sono de qualidade? Quais estímulos você se permite ou tem feito mais, estressantes ou relaxantes? Vale a pena pensar sobre isso, tá? Bom dia, Joa. Joa, saúde e bem-estar. Deve ser o Ricardo e a Di que estão por aí. Bom dia. Obrigada por estarem aqui com a gente. Super-humanos não existem e nunca existirão. É um capítulo à parte também, tá? No livro que ela aprofunda bem. Super-humanos não existem e nunca existirão, pois se um dia chegarmos a não sentir medo ou ansiedade, teremos deixado de ser humanos na mais fiel acepção da palavra. O que não podemos é deixar que esses sentimentos nos dominem. Então, como eu falei lá no começo, né? Faz parte da natureza humana, mas o problema é quando isso começa a se exacerbar, tomar uma proporção, a nos paralisar
e a ter efeitos patológicos na nossa manifestação física e mental, inclusive. Transtornos de ansiedade são, ainda hoje, as doenças mentais mais comuns, ultrapassando os casos de depressão, segundo a OMS e outros estudos. E aí você vai falar, Rê, mas o livro dela é de 2017, nunca esteve tão atualizado quanto hoje, né? Eu entrei lá na página da OMS, entrei lá na OPSH, acho que é HS, a sigla lá da Relação Mundial, e sim, atualizando com a data de ontem, ainda é hoje. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, e esse tipo, né, de doença mental, tô lendo aqui da página, tá? É caracterizado pela preocupação e antecipação excessiva dos possíveis perigos, de modo a interferir na vida pessoal e social da pessoa. Então, é realmente hoje os transtornos de ansiedade afeta mais de 60% da população mundial e o Brasil não fica para trás. Somos um dos países mais ansiosos do mundo. A reação fisiológica do medo e ansiedade é o mais genuíno reflexo da sensibilidade humana em uma situação de intensa gravidade existencial. Pessoas que não apresentam reação ao sofrimento emocional frente a acontecimentos críticos têm a personalidade psicopática, a qual a Ana estudou profundamente e conhece muito bem, que são incapazes de amar, de ter empatia pelo outro, de sofrer ou até mesmo de se arrepender. Estamos vivendo mais e melhor do que no passado, com casas mais confortáveis, repletas de aparelhos domésticos que facilitam a nossa vida e nos libertam de afazeres penosos e perigosos. Essa conjuntura fez com que a nossa maneira de pensar a vida e a própria felicidade se alterasse profundamente. Perdemos o sentido de coletividade e nos tornamos mais individualistas, ávidos por conforto material e status. Ó, a cultura do ter aí, né, tomando força aí e se implantando definitivamente na nossa vida. Estamos sempre insatisfeitos e desejosos de mais e mais bens de consumo. As nossas expectativas de sucesso, beleza, poder e felicidade nos colocaram em uma corrida insaciável e contínua que não tem linha de chegada. Por isso que a gente se torna cada vez mais ansioso e, enquanto população mundial, eu diria, frente às próprias estatísticas. Somos livres para decidir tudo e somos obrigados a fazer um número incalculável de escolhas todos os dias. Desculpa. A liberdade de escolha traz consigo uma dose de ansiedade que temos que aprender a administrar. Devemos utilizar com sabedoria a nossa liberdade, lembrando que ela requer, antes de tudo, respeito pelo outro e responsabilidade por tudo que nos cerca. Com níveis saudáveis e adequados de ansiedade, deixaremos de adoecer e seremos verdadeiramente humanos, com as dores e os prazeres de não sermos perfeitos. Não adianta termos essas expectativas ou achar que somos, né? O melhor em tudo, perfeitos em tudo, tudo do nosso jeito. Isso piora um pouco a nossa condição de ansiedade em si, de gerar ansiedade no outro. Ninguém pode ser plenamente feliz sem ver o mundo ao seu redor. Não existe uma ilha que nos blinde e garanta a felicidade constante. Todos estamos sujeitos, em graus diversos, às intempéries da vida, sejam elas de caráter pessoal ou coletivo. É preciso saber sobre o que nos faz felizes e por quê. E aí eu diria sobre o que nos faz realmente felizes e por quê. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. As pessoas estão literalmente adoecendo, não somente de transtornos ansiosos, como também de depressão. O nosso cérebro, essa máquina tão fascinante e poderosa, pode suportar muita coisa, mas pensamentos negativos e repetitivos, de forma incessante, fazem com que ele entre em exaustão. E é claro, o corpo inteiro sofre as consequências. Precisamos então de conhecimento e ações proativas e generosas. A gente precisa inverter essa lógica, né, da insatisfação, da insuficiência, de sempre querer mais, para aquilo que realmente nos atende, para aquilo que realmente é necessário e para aquilo que realmente nos faz felizes.
A pergunta novamente aqui é: do que você está nutrindo o seu cérebro? O medo e a ansiedade formam uma parceria tão íntima que não há possibilidade de imaginarmos ou sentirmos um sem o outro. O medo é algo que a gente teme e tenta evitar. A ansiedade é uma sensação ruim que aperta o peito da gente. Para que serve o medo, então? Na medida certa, ele aciona o nosso comportamento de autoproteção diante dos riscos com os quais nos deparamos no dia a dia. A dose exata de medo faz com que tenhamos atitudes adequadas diante de perigos reais e iminentes, que podem, fazer parte da nossa realidade, aliás, farão. Ansiedade é quando temos a reação do medo, mas não corremos o risco objetivo de morte, ou ainda quando avaliamos de forma exacerbada e equivocada o poder que uma pessoa, uma situação, um animal ou até mesmo um objeto tem de nos fazer mal. Então aqui a gente começa com o processo de distorção cognitiva, né? Os transtornos de ansiedade mais comuns e significativos são os transtornos de pânico, fobia social, fobias específicas, TEPT, que é o pós-traumático, TAG, que é a de ansiedade generalizada, e TOC, que é o obsessivo compulsivo, que vamos falar rapidamente aqui na sequência ainda, antes do final da live. Indivíduos com transtorno de ansiedade tendem a querer controlar as pessoas e os acontecimentos ao seu redor, como se isso fosse possível. A cura para os transtornos de ansiedade é descobrir o caminho que nos leva a uma vida mais saudável e, principalmente, mais generosos com nós mesmos. Precisamos ter coragem para mudar velhos hábitos e ideias, enfrentar antigos problemas e novos desafios. E também precisamos aprender a pedir ajuda. Então, a gente vai agora falar sobre esses sete transtornos mais comuns de ansiedade. Volto a dizer, leiam o livro, porque ela traz, assim, praticamente um capítulo para cada um deles, dentre outros que ela cita e traz exemplos, que a gente vai passar correndo aqui, vou tentar em 15 minutos, né, para deixar os últimos 5 minutos aí também a um alívio, né, as dicas de como a gente lidar com isso, mas vale a pena, gente, ler esse livro, tá? Primeiro transtorno, então, transtorno da ansiedade generalizada. A pessoa que sofre de TAG tem uma percepção errônea ou exagerada do perigo. Ela se caracteriza, a TAG, né, o transtorno, a ansiedade generalizada, se caracteriza por um estado permanente de ansiedade, não associado às situações ou objetos. Quais são os sintomas mais comuns da TAG? Taquicardia, sudorese, cólicas, náuseas, arrepios, dores musculares, tremores, ondas de calor ou calafrios, né, ondas de frio, sensação de asfixia, nó na garganta, perturbações do sono, fadiga, esgotamento, sensação de estranheza, às vezes a própria pessoa não se reconhece, tensão, dificuldade de concentração, nervosismo, dentre outros milhares que só de falar já deixa a gente ansioso. A pessoa com TAG vive em estado de alerta e inquietude, com uma sensação constante e incômoda de que alguma coisa vai acontecer inesperadamente. Bom dia, Paty, seja bem-vinda. Os prejuízos no funcionamento social e profissional para os portadores de ansiedade generalizada são grandes e as ruminações constantes de preocupação são difíceis de ser controladas. Então, é como se esse estado de ansiedade generalizada fosse o estado contínuo da pessoa, que traz muitos desafios e muitos sofrimentos para ela e para quem convive com ela, obviamente. A ansiedade excessiva estabelece uma conexão direta com um futuro que talvez nunca exista. Então, também uma técnica, a Ana fala de outra forma aqui no livro, mas a técnica de trazer para a razão, de se questionar o tempo todo se aquilo corresponde à realidade, se realmente é possível, é provável, vale a pena a gente aplicar essa técnica para também a gente estar trazendo mais, tendo mais esse senso de realidade e trazendo mais para o nosso presente, né, para aquilo que realmente possa acontecer. Então, a ansiedade excessiva estabelece uma conexão direta com um futuro que talvez nunca exista. Seja generoso com você mesmo, cuide-se e faça terapia. Então, essa última frase é porque existem formas de lidar
de tratar, de minimizar a ansiedade generalizada, às vezes até de fazer com que ela deixe de existir na sua manifestação no seu dia a dia. Busque formas de fazer isso. Segundo transtorno, o transtorno do pânico. Ele é caracterizado por sucessivos ataques de pânico, que são ocorrências inesperadas de medo extremo, como se houvesse de fato um perigo real. No entanto, essa ameaça real não existe, tá? Sintomas mais comuns: suor intenso, falta de ar ou sufocamento, dores no peito, tontura, náuseas, medo de morrer, a sensação de que vai morrer ou que pode morrer a qualquer momento, medo de enlouquecer, taquicardia, calafrios, dentre outros. Dentre os transtornos de ansiedade, é o que pode atingir as dimensões mais catastróficas, o transtorno do pânico. O ataque de pânico tem origem no aparelho cerebral do medo, que por diversas fontes, inclusive por estresse crônico, pode se desregular e desencadear alarmes falsos em situações que, em geral, não representam qualquer tipo de ameaça ou perigo real. O indivíduo com pânico não está definitivamente diante de uma ameaça real, mas o seu sofrimento existe e é muito expressivo, tá? Então, o que piora às vezes o ataque do pânico? Como não existe essa ameaça real, às vezes a pessoa manifesta esse sofrimento e o seu entorno, o seu meio, as pessoas mais próximas banalizam o que ela está sentindo. E isso é uma fonte para nutrir ainda mais a síndrome do pânico, né? E fazer com que os ataques, os transtornos de pânico aconteçam com mais frequência. Terceiro transtorno, as compulsões. Compulsão é um comportamento repetitivo adotado pela pessoa para ter prazer. Pode se tornar algo incontrolável, configurando-se um transtorno ou doença que traz prejuízos significativos em setores importantes da vida afetivo, social, profissional e acadêmico. Os tipos mais comuns de compulsão são compulsão alimentar, a internet, redes sociais, drogas, jogos, compras, sexo, onicofagia, dentre outras fagias, né? A onicofagia é o ato de roer a unha. Quanto mais compulsiva a pessoa for, mais pensamentos obsessivos ela terá, o que o pessoal conhece aí como fissura. Aumentando os níveis de ansiedade, é mais grave e mais difícil de ser controlado do que a ansiedade em si. A pessoa compulsiva, e aí essas compulsões, gente, não é o TOC, tá? TOC é o último transtorno que a gente vai falar aqui, que é o transtorno obsessivo compulsivo. É só a compulsão em si. A pessoa compulsiva tem consequências extremamente prejudiciais e negativas nas suas relações, pois ela tende a fugir da realidade, ter um baixo limiar à frustração, limite baixo, né, relacionado à frustração, aumentar a ansiedade, ter pensamentos obsessivos, instabilidade de humor, irritabilidade e até agressividade. É importante estar atento aos sinais e também buscar ajuda, porque tendemos a achar que a compulsão não é exatamente um problema, mas é uma doença inclusive, tá? Ela tem CID para compulsão. Todos os tipos de compulsão têm o CID, tá? Então vale a pena a gente ficar atento aí às nossas manifestações, a hora que a gente começa a ter esse padrão de fissura e essa compulsão, antes disso, se possível, né, vale a pena a gente brecar e já procurar um tratamento, tá? Inclusive, os tratamentos da linha cognitivo e comportamental é o que a Ana mais cita, é o que eu mais me afinizo, mas existem outras formas, tem terapias integrativas que podem ajudar antes que seja necessário o uso de medicamentos, mas há casos extremos onde só o medicamento, em função do nosso funcionamento bioquímico, né, da nossa biologia aí, a gente precisa entrar com medicamento para ajudar no processo. Quarto transtorno, o transtorno da fobia social. Muito mais do que simples timidez, há um medo enorme de se sentir o centro das atenções, de ser permanentemente observado ou julgado, principalmente de forma negativa. Os sintomas mais comuns é o medo intenso de tudo, inclusive de morrer, a vergonha, imaginação negativa sobre si e sobre o que os outros pensam de si, sobre si, né?
tensão, taquicardia, dentre outros aí, toda aquela parte orgânica aí que existem, né, as reações dos transtornos de ansiedade podem se encaixar aqui também. O portador de fobia social costuma se isolar e sofrer de uma profunda sensação de solidão, levando até a processos depressivos ou outras patologias que vão agir em conjunto. Como se não bastassem os pensamentos autodestrutivos que os fóbicos sociais nutrem sobre si mesmo, a sua mente é povoada por crenças sobre o que as pessoas pensam a seu respeito. Então, ela está sempre achando que estão falando sobre ela, sempre com uma conotação negativa ou pejorativa. Ela cria um mundo de fantasia na cabeça dela também impressionante. Um tratamento sério e honesto não promete fórmulas milagrosas, mas oferece subsídios para que o paciente tenha condições de enfrentar as situações sociais e para que o medo de passar por situações constrangedoras deixe de ser um problema tão sério a ponto de impedi-lo de ser feliz, porque é isso que causa. E aí a gente vai para o quinto transtorno que eu estou trazendo, que são as fobias específicas. Tem a fobia social e tem algumas fobias específicas. E aí, de novo, gente, vão ler no livro porque tem várias, tá? São várias fobias específicas, né? Que ela trata, que é caracterizado como fobia específica. É capaz de modificar de forma drástica a rotina de alguém, trazer prejuízos significativos, expor o indivíduo ao ridículo, destruir a sua autoestima, às vezes até uma carreira profissional promissora e sonhos de uma vida toda. Um medo desproporcional, absurdo, inadequado e incompreensível sob vários aspectos. Sintomas mais comuns, que aí já vai até meio que caracterizando as próprias fobias específicas. Medo de sair, medo da felicidade, medo da fatalidade, medo do escuro, medo da morte, medo da solidão, medo da rejeição, o medo de errar, o medo de acertar, dentre outros. Então, parece uma coisa maluca, assim, né? Você vê que são todos os extremos, seja ele positivo ou negativo. Algo inofensivo para a maioria de nós pode representar uma ameaça real e ser motivo de intenso sofrimento para algumas pessoas. A fórmula mais eficaz e talvez a única para a superação do medo exacerbado é o enfrentamento. Enfrentar o medo exacerbado é ter a certeza de que ele jamais se tornará algo maior do que você. E outra, você não precisa e provavelmente não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Então é preciso buscar uma rede de apoio, uma rede profissional para que você consiga superar isso tudo. E aí o sexto, penúltimo, é o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que é um sofrimento psicológico intenso quando exposto a fatos que lembram ao trauma original, com fortes respostas fisiológicas que se assemelham ao ataque de pânico e todos os seus efeitos. Sintomas mais comuns: taquicardia, irritabilidade, explosão de raiva, hipervigilância, dificuldade de concentração, sensação de desmaio, falta de ar, dentre outros. Pacientes que sofrem de TEPT são capazes de reviver e remoer de forma intensa, persistente e sofrível toda a dor que os abateu no trauma original. São pessoas que passaram por eventos de natureza muito intimidadora ou trágica e o trauma não foi superado. Então a gente precisa atuar, tratar na origem, né, do que gerou esse transtorno. É essencial que o indivíduo procure ajuda logo após o trauma, ainda na fase aguda, pois as chances de melhor superação das recordações aflitivas são maiores. O apoio familiar e de amigos também é fundamental para que o paciente não se sinta desamparado e à mercê de seus transtornos e angústias. E aí eu diria, ampliaria também que para todos os transtornos, quanto mais apoio, rede de apoio a gente tiver, melhor e mais fácil vai ser a gente conseguir superar os desafios ou minimizar os impactos desses próprios transtornos, tá? Bom dia, César, seja bem-vindo. Então, o sétimo, né, o último que a gente vai trazer aqui, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é o mais complexo entre os transtornos de ansiedade. É um transtorno que traz intenso sofrimento aos portadores e que geralmente sofrem sozinhos, né? Esses portadores geralmente sofrem sozinhos e tentam esconder esse problema. É caracterizado pela presença de compulsões e obsessões.
Os sintomas são alterações de comportamento, então os rituais, as repetições, as evitações, né? De exemplo, lavar a mão o tempo todo, mesmo sem ter, acabou de lavar a mão, não fez nada e vai lavar a mão de novo. Alterações dos pensamentos, preocupações excessivas, dúvidas excessivas, pensamentos de conteúdo inapropriado, tá? Num contexto, de repente vem um pensamento totalmente fora daquele contexto, inclusive inapropriado frente àquele contexto. Alterações das emoções, medo exacerbado, né? Sem ter um perigo iminente, desconforto, aflição e culpa. O medo e a ansiedade são os combustíveis que alimentam o pensamento obsessivo e a própria compulsão. As diferentes manifestações do toque causam grandes sofrimentos aos seus portadores, que podem se sentir fracos, loucos, incapazes, autocríticos, o que gera culpas e depressão. Quanto mais rápido forem feitos o diagnóstico e o tratamento adequado, mais chances o indivíduo tem de recuperar a sua qualidade de vida e evitar que o problema interfira de modo dramático nos campos afetivo, social, profissional e acadêmico, tá? Então, sim, conseguimos aí, faltando 5 minutos para terminar a live, vamos à parte mais de tratamento e mais de dicas e de causas de como a gente buscar, né, a liberação ou a minimização ou a não conquista dos transtornos de ansiedade de modo geral. E aí a Ana fala assim: a saúde integral, mente, corpo e espírito, nos guiará a uma versão melhor de nós mesmos para que não estejamos tão vulneráveis à ansiedade tóxica e os seus efeitos prejudiciais. O primeiro passo para superar a ansiedade e o medo excessivos é reconhecer e aceitar os seus próprios medos. Leve os problemas e tratamentos a sério e aprenda tudo sobre os seus medos e os transtornos que eles podem lhe causar. Procure suporte de outras pessoas. Tentar melhorar sozinho é sempre muito mais difícil. E às vezes, dependendo do transtorno e dos seus efeitos, a tendência é a gente se fechar, a gente não compartilhar aquilo que a gente está sentindo ou daquilo que a gente tem medo. E isso pode piorar, né, o nosso diagnóstico ou a ampliar o desenvolvimento desses transtornos. Então, procure suporte de outras pessoas. Tentar melhorar sozinha é sempre muito mais difícil. Participe ativamente do processo de recuperação. E lembre-se, vencer os medos depende de você querer se ajudar. E de você agir também, eu diria, né? Porque não adianta estar todo mundo motivado para te ajudar se você não agir. Se você ficar, né, ó céus, ó vida, ó mundo cruel, eu sofro disso, eu sofro aquilo, ninguém me entende, e não se colocar à frente de se motivar e agir, né, de forma ostensiva para tentar superar aquela condição e aquele contexto. Aproveite as alternativas que contribuem para baixar o nível de ansiedade, que poderão ser excelentes coadjuvantes no seu tratamento. E aí, gente, de novo, no livro ela traz milhares de alternativas, tá? Desde mudar o quarto na hora de dormir, várias ações, assim, desde pequenas ações até formas de pensar, né? Você ressignificar as formas de pensar, de enxergar alguns contextos. Ela traz no livro e vale a pena ser lido. Intestino saudável, cérebro saudável. O intestino é responsável pela maior parte da resposta imunológica do corpo. Como está o seu? Vale a pena a gente pensar sobre isso também. Mantenha-se bem hidratado e tenha uma alimentação adequada e equilibrada. Lembre-se que dormir bem é essencial, assim como atividade física. Então, essas alternativas que ela traz, essas são algumas atenções que eu trouxe aqui para dar uma ideia para vocês do que ela traz no livro, né? Se conseguirmos fazer pequenas alterações em nossos hábitos diários de forma gradativa e contínua, será transformador para atingir o equilíbrio na nossa vida toda. Então, às vezes, se a gente sofre de ansiedade, a gente também vai querer ter uma mudança drástica da noite para o dia. Não é assim que funciona. São mudanças, ações, alterações pequenas e gradativas que vão transformar a nossa vida, tá?
Sentir ansiedade é, sem dúvida, uma condição inerente a todos. Evitar adoecer por excesso dela é uma escolha que cada um de nós pode fazer. É possível mudar a maneira de viver, de se relacionar, de se cuidar e de ser feliz. O autoconhecimento nos traz o saber e o poder de nos transformar em pessoas melhores e mais plenas internamente. Considerando que viver é se deparar o tempo todo com um incalculável número de novidades, riscos, acertos e erros, podemos concluir que, se quisermos realmente mudar as nossas vidas, teremos de descobrir um jeito de estabelecer uma relação amigável com esses sentimentos. Viver é um significativo caminho terapêutico que nos confronta com o medo e nos impele na direção do autoconhecimento e do amadurecimento. O preço a pagar para se viver uma vida que vale a pena é alto, muito alto, mas precisamos e devemos pagar esse preço. E vale a pena, eu diria, né? E aí, para finalizar, última frase dela, pontualmente às 11 horas, é necessário transformar as experiências de medo e de ansiedade em algo frutífero, que nos ajude a revelar novas versões da vida, a partir da compreensão das nossas próprias identidades, de quem nós somos, em um processo simultâneo de construção e reconstrução sempre. É o exercício mágico de se reinventar a cada sofrimento, a cada vivência e viver com esse propósito para um propósito de vida ainda maior e melhor para o resto dessa nossa vida, tá? E aí eu finalizo, agradeço a todos vocês que me acompanham todos os domingos, desejo um final de domingo maravilhoso e uma semana esplêndida, ainda melhor para todos vocês. Nos encontramos novamente domingo que vem com Walter Rizzo, direito de dizer não e como sermos mais assertivos ao utilizarmos esse direito, tá bom? Beijo grande a todos e até domingo que vem.